Fala daí, beleza? Um dos quadros favoritos aí da comunidade Rocket City que a gente não faz há um bom tempo tá de volta para eu responder as perguntas que vocês enviaram aí nos últimos vídeos, lá nas caixinhas do Instagram. Esse quadro, se você não conhece, o nome dele é PR, e uma curiosidade é que ele não vem de, o nome não vem de pull request lá dentro do GitHub, mas sim de perguntas e respostas. Então sim, é algo bem clichê, mas que faz essa analogia com algo que a gente faz todos os dias, que são as PRs lá no nosso repositório. E o assunto do momento não tinha como ser diferente, são as inteligências artificiais, principalmente porque semana passada eu lancei um vídeo aqui no canal do YouTube onde eu recrio um chatbot utilizando a SDK da Vercel para AI, a OpenAI e algumas outras ferramentas. Se você não viu esse vídeo, recomendo altamente assistir, principalmente se você programa com Next, com React, porque é bem legal, bem prático. E a gente já fez alguns conteúdos sobre IA, sobre ChatGPT, Maicão já trouxe conteúdo sobre isso aqui também, e ainda vão sair vários vídeos e vários conteúdos na Rocket City sobre esses temas, porque é um tema que não tem como a gente fugir, como lutar contra, é um tema muito massa e principalmente voltado a como a gente construir experiências melhores para o nosso usuário utilizando IA, que é onde eu quero dar foco nos meus conteúdos daqui para frente. No último vídeo que eu lancei, eu pedi para vocês deixarem algumas perguntas do universo de inteligência artificial, principalmente perguntas mais técnicas de como criar algumas coisas utilizando inteligência artificial, e vocês também deixaram algumas dúvidas lá dentro da nossa caixinha no Instagram, que a gente também trouxe essa pergunta sobre o ecossistema de IA, e eu tô aqui justamente para responder algumas dessas dúvidas que vocês enviaram. Mas se você quiser ainda mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre esse ecossistema, manda aqui embaixo, bota a hashtag PR ou em qualquer vídeo da Rocket City. Quem sabe eu não traga mais episódios aqui do quadro de perguntas e respostas para tirar essas dúvidas de você. E bora para o que interessa então? A primeira dúvida aqui é do Gonzaga, sei lá, vou chamar de Gonzaga. E ele perguntou como usar IA para auxiliar no contato com o cliente. E aí teve uma outra pessoa, até juntei essas perguntas, porque teve uma outra pessoa que perguntou exatamente a mesma coisa, mas direcionando especificamente para trabalho, botou trabalho vendendo sites e landing pages. E aí me trouxe uma reflexão muito legal, porque eu acho que muita gente em IA, isso é uma das minhas, talvez, maiores dores no momento, é que eu vejo que muita gente de programação vê IA como simplesmente o ChatGPT, como uma ferramenta generativa que você tira dúvidas e ela responde, ou ela gera código para você, ela gera um teste unitário, ela gera alguma coisa. Só que a gente tem que sair um pouquinho dessa caixinha e pensar como desenvolvedores de software em como que a gente pode utilizar a IA para resolver problemas do nosso cliente e não necessariamente resolver os nossos problemas. Isso é o mais legal. Eu lembro que quando eu trabalhei em agência digital, trabalhei quase 5 anos criando site, e-commerce, landing page. O projeto ele começava muito bem, ele começava muito rápido, né? O cliente ele colaborava com o projeto, a gente criava as páginas, criava o blog, a gente criava toda a estrutura do site. Só que quando chegava na última parte do site, que era justamente colocar o projeto no ar, sabe qual que era a etapa que prendia o site de ir pro ar e a gente poder receber a nossa última parcela do pagamento? Justamente a geração de conteúdo. Acontecia que o cliente ele tinha lá as páginas sobre a empresa, sobre o time, o blog ou qualquer outra página do site, e essas páginas elas estavam cheias de lorem ipsum, porque a gente apenas desenhava e programava, mas não colocava o conteúdo lá dentro. Então o cliente ele ficava com essa pendência de colocar conteúdo no site e o site demorava meses para ir pro ar. Então eu vejo que uma das talvez utilidades que você poderia ter nesse caso é você pode pegar um próprio ChatGPT da vida, instalar nele um plugin de busca do Google, né? E aí se você estiver trazendo isso para uma camada mais técnica, você consegue automatizar isso ainda mais usando um Python ou até um TypeScript da vida, né? Junto com a API da OpenAI. E você pode fazer com que essa API busque no Google informações, notícias sobre a empresa que você está desenvolvendo a landing page ou o site e gere para você esses conteúdos de dentro do site. Para na hora que você entregar o site para o seu cliente, você já entrega um site populado, né? Um site que já tem conteúdo. E tenho certeza que vai impressionar o teu cliente porque vai ter informações reais sobre a empresa, porque a API vai pegar exatamente das notícias, né, que saíram sobre a empresa dentro dos portais, utilizando o próprio Google. Então tá aí uma ideia de como você pode utilizar. E aqui outro usuário mandou no vídeo que eu postei essa semana criando um chatbot com IA, ele perguntou, seria possível aprimorar esse projeto com uma IA customizada para criar um chatbot num site empresarial
e calma que eu vou falar exatamente sobre isso daqui a pouquinho. Antes disso, teve o Felipe, ele falou o seguinte: eu tenho uma aplicação em Electron e gostaria de testar inteligência artificial. Recomenda algum caminho? E essa pergunta eu achei bem interessante porque recentemente eu fiz um projetinho que usa IA. Tem algo bem legal, principalmente para aplicações desktop, que eu gostaria de falar aqui, tá? Mas antes de mais nada, você que está usando Electron aí, você já deu uma olhadinha num projeto chamado Tauri, né? O Tauri, ele é um Electron reescrito em Rust e ele é muito legal. E lá dentro do Tauri, ele tem uma integração direta com o Next.js, ou seja, você consegue rodar um projeto Next dentro de uma aplicação desktop utilizando o Tauri de uma maneira extremamente performática, muito mais performática, inclusive, que o Electron. Mas por que eu falei isso? Porque o Next, ele tem a Vercel AI SDK, que foi o que eu usei no último vídeo, né? A Vercel tem ali junto com o Next essa AI SDK que integra diretamente com o Next, que é uma SDK incrível para você que está dando os primeiros passos em consumir as APIs mais famosas de inteligência artificial, como a OpenAI, a Hugging Faces e por aí vai. Eu recomendaria altamente, se você tiver num projeto do zero desktop, algo que você está brincando, criando o seu primeiro aplicativo desktop, dá uma olhadinha no Tauri com essa integração e quem sabe usar a Vercel AI SDK. Outra coisa que eu queria falar, e aí já não tem mais nenhuma conexão com o Tauri, vai diretamente conectado com a sua aplicação em Electron, é que uma das coisas legais é que quando a gente desenvolve uma aplicação em Electron, né, ou Tauri, ou qualquer coisa assim, o código da nossa aplicação, ali o front-end da nossa aplicação, ele está totalmente armazenado na máquina do usuário. Ou seja, a gente tem muito menos preocupação com a quantidade de código que o usuário tem que carregar. Quando a gente está numa aplicação web, né, até os últimos movimentos da comunidade React, a tendência é a gente querer diminuir a quantidade de código enviado para o cliente, para o navegador, para ele carregar o menos código possível e a 3G ali do usuário conseguir carregar a nossa aplicação tranquilamente. Quando a gente desenvolve uma aplicação desktop, o usuário baixa o nosso código. O nosso código está totalmente na máquina do usuário, ou seja, não interessa se o nosso código tem 5 MB ou 100 MB, dificilmente vai mudar a velocidade de carregamento da aplicação. Mas por que eu estou falando isso? Porque existe uma tecnologia muito legal que pouca gente faz uso, que é o WebAssembly. O WebAssembly é uma estratégia da gente conseguir executar binários de outras tecnologias dentro da nossa página web. A gente consegue executar Python, consegue executar Rust, consegue executar Go, consegue executar Node, consegue executar qualquer coisa praticamente dentro da nossa página web. E uma das coisas legais é que boa parte das ferramentas de inteligência artificial, elas são feitas em Python, elas são feitas principalmente para Python. Por exemplo, nesses dias eu estava olhando um projetinho muito legal que, se você não conhece ainda, se chama WhisperJax. Whisper talvez você já conheça o que é o modelo mais famoso da OpenAI para fazer transcrição de áudio em texto, e ele gera uma transcrição fantástica. Porém, é lento, de certa forma. Se você for colocar ali um áudio de 10 minutos, talvez ele demore 30, 40, 50 segundos para fazer essa transcrição. E aí eu encontrei esse projetinho em Python, que é o WhisperJax, que ele é um modelo exatamente para fazer a transcrição de áudio em texto, porém extremamente mais rápido. Mas aí tem um problema, ele só roda hoje, toda a documentação está em Python. Ou seja, se você unir o poder de WebAssembly, usar esse script de Python para rodar dentro da sua aplicação Electron, você vai conseguir ter uma transcrição extremamente rápida e muito fiel ao texto que o usuário está falando dentro do seu aplicativo utilizando o WebAssembly. E por mais que isso seja pesado, vamos supor que esse binário seja 5 ou 10 MB, como você está com uma aplicação desktop, isso vai carregar instantaneamente, porque, como eu falei, o WebAssembly dentro de aplicações desktop vai carregar como se fosse qualquer arquivo de texto. Então, tá aí algumas ideias de como que você pode utilizar um pouco de inteligência artificial dentro de uma aplicação Electron. Seria o grande diferencial, porque de resto, as formas de usar não mudam muito de uma aplicação web. Você pode chamar APIs normalmente, API da OpenAI, da Hugging Faces ou qualquer outra tecnologia que você esteja querendo utilizar. E aí a gente vai agora para a parte mais profunda desse vídeo, que responde a pergunta de antes sobre criar uma IA customizada, que agora também conecta junto com a pergunta do Kaique Ribeiro, e ele fala o seguinte: inclusive, se você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa que eu tô falando aqui, vai nos comentários e deixa a sua dúvida, porque eu faço mais um vídeo depois tirando novas dúvidas, tá? Mas olha só, o Kaique mandou o seguinte: tem uma aplicação e uma documentação para o usuário, com ajuda, como usar a aplicação, um FAQ. Como eu posso ensinar o chat sobre essa documentação e deixar que o usuário pergunte e a IA responda com conhecimento da documentação e nada mais?
Isso é bem interessante. E o Cadu Oliveira falou, ele fez uma pergunta, né, bem parecida, na verdade, lá no Instagram. Ele botou, como usar o meu banco de dados como conhecimento da inteligência artificial? E aqui, senta, porque agora vou ter que até dar um gole na minha água aqui. Porque a pergunta é um pouquinho, na verdade a resposta é um pouquinho mais extensa, né? Hoje a gente tem, vamos pegar aí como exemplo a IA mais famosa, né? A API de IA mais famosa, OpenAI, né? A gente tem 2 modelos de treinamento mais comuns, né? E quando eu digo treinamento, é você fazer com que a IA responda exatamente com base no seu conteúdo. Isso é uma das necessidades mais comuns que a gente tem para quem está utilizando, quem está desenvolvendo uma API, né? Que responde o usuário, um chatbot, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Existem 2 modelos de treinamento mais comuns: Fine Tuning e Search Based. Fine Tuning é o modelo que você vai encontrar na própria API da OpenAI, que é basicamente uma forma da gente alimentar o nosso modelo, né, de resposta com várias perguntas e respostas que já foram respondidas anteriormente. Então, imagina que você está trabalhando numa empresa e essa empresa, você tem vários operadores de chat ali, né? Várias pessoas que estão respondendo usuários no suporte. Então você tem ferramentas ali, sei lá, essas ferramentas Zenclub, Intercom, essas ferramentas da vida aí que tem chat, WhatsApp, essas coisas assim. O que acontece é que se você for implementar uma ferramenta que você quer automatizar um pouco mais esse processo de responder os clientes, você já tem um histórico muito grande anterior de perguntas e respostas que já foram feitas. Ou seja, você consegue exportar um CSV, um JSON, um banco de dados dessa ferramenta com todas as perguntas que usuários já fizeram para você anteriormente e quais foram as respostas dadas pelo seu time. Ou seja, o Fine Tuning, ele é um modelo de treinamento quando você já tem um histórico de perguntas e respostas. Então imagina que você tá também, sei lá, criando um automatizador de respostas num fórum, né? Você já tem muita coisa guardada, você já tem perguntas e respostas armazenadas de muito tempo. Fine Tuning, nesse caso, é a melhor solução, porque você não precisa ter qualquer tipo de infraestrutura própria, porque você faz esse treinamento direto na API da OpenAI. Você manda para ela uma lista, um JSON, com pergunta, resposta. Dado tal pergunta do usuário, qual seria a minha resposta? Dado essa pergunta, essa seria a minha resposta. E na hora de responder, a OpenAI consegue entender todo esse treinamento, entender tudo isso que ela estudou e dar uma resposta alinhada, mesmo que essa resposta esteja separada em várias outras respostas dadas pelo usuário. Ou seja, mesmo que você tinha uma pergunta, o que é Ignite? E uma pessoa respondeu, o que é Explorer? E a gente respondeu algo diferente. Se o usuário perguntar qual a diferença do Ignite e Explorer, a OpenAI vai conseguir unir as duas respostas e dar uma resposta para o usuário bem coerente. Existe um problema, né, nesse modelo de treinamento, porque como eu falei, esse modelo de treinamento exige que você tenha uma base de perguntas e respostas, um histórico de perguntas e respostas, né? Mas e se você não tiver? E se você tiver, sei lá, uma documentação, como você bem falou, e essa documentação tem lá um monte de conteúdo, mas não necessariamente ele está organizado em pergunta e resposta. Aí a gente vai para o segundo modelo de treinamento, que é o Search Based. Imagina que eu faça uma pergunta para a OpenAI sobre o seu produto. Só que a OpenAI provavelmente não vai ter informações mais profundas sobre o seu produto. Então imagina que você seja, sei lá, você esteja desenvolvendo um chatbot para responder perguntas da sua biblioteca e a sua biblioteca é o React. Ixi, desligou minha luz aqui. Peraí. Voltamos. Imagina que você esteja desenvolvendo um chatbot para responder perguntas da documentação da sua biblioteca e a sua biblioteca é o React. Claro, né? Aqui ele teria informações sobre o React, mas você quer que ele responda exatamente sobre coisas que estão na sua documentação. Se o usuário simplesmente perguntar, bom, o que é React? Por padrão, né, a OpenAI, o GPT, o modelo que você estiver utilizando, ele vai tentar utilizar desse treinamento prévio que ele já tem para responder a pergunta do usuário. Mas muitas vezes esse treinamento ele traz perguntas, né, ele traz respostas, na verdade, confusas, misturadas e muitas vezes incertas. Você quer que ele responda exatamente com o conteúdo que está na sua documentação. Então, imagina que se antes de eu falar para ele qual que é a pergunta, eu dê para ele um pouco de contexto. Então, imagina o seguinte: o usuário faz uma pergunta para mim, por exemplo, o que é React? Eu interpreto essa pergunta, encontro em qual página da minha documentação essa pergunta provavelmente está respondida, e na hora de eu fazer a pergunta para o GPT,
eu envio o conteúdo dessa página que provavelmente responde a pergunta do usuário. Nesse momento, ele vai ter muito mais contexto para responder a pergunta. E é por isso que esse modelo de treinamento a gente chama de search-based, porque eu preciso fazer uma busca antecipada de onde possivelmente qual parte do meu conteúdo responde à dúvida do usuário. Mas como é que eu vou fazer essa busca, né? Isso a gente usa geralmente, né? Existem vários modelos de busca, eu posso fazer uma full text search, por exemplo, eu posso buscar pelo texto, então eu encontro páginas da minha documentação ou do meu projeto onde tenham os termos que o usuário digitou na pergunta, mas geralmente esse não é o melhor tipo de busca, principalmente quando a gente trata de algo que vai ser algo como um chatbot da vida, porque a gente quer usar algo diferente, a gente quer usar algo que se chama busca semântica, porque o usuário ele pode fazer a pergunta de diversas formas diferentes. Só que, geralmente, a resposta ela pode ser semelhante, independente da forma que o usuário fez a pergunta. Por exemplo, o usuário pode perguntar simplesmente o que é React. Se o usuário perguntar, ao invés de o que é React, ele perguntar como funciona a biblioteca front-end criada pelo Facebook ou Meta, né? A pergunta é a mesma, concorda comigo? Ele quer saber o que é React, né? E como funciona nas duas perguntas. Só que ela foi feita de forma totalmente diferente. E é por isso que a gente chama isso de busca semântica. A gente quer buscar resultados na nossa documentação com base na semântica da pergunta do usuário. E para isso a gente precisa usar modelos de embeddings que vão converter o texto da nossa documentação e também a pergunta do usuário em uma forma de dados que a gente consiga fazer a similaridade semântica após, né, na hora da gente querer encontrar a resposta. Então, como é que isso funciona, tá? Deixa eu tentar trazer isso de uma maneira um pouco mais básica para quem nunca viveu isso. Imagina que a gente tenha um trabalho, sei lá, imagina que você você vai fazer um curso de culinária. E aí você tem lá 400 ingredientes na sua frente. E cara, assim, eu não faço a menor diferença, sei lá, de uma alface para uma alcelga, tá ligado? Então, o que acontece é que se você ler uma lista, né, uma receita, e falar pra você, bom, pegue tal ingrediente, o couve de Bruxelas, pegue não sei o quê. Cara, eu vou olhar pra aquela mesa cheio de ingrediente, eu não vou saber a menor ideia qual que é a diferença de cada um. Eu vou ter que ir olhando um por um, assim, até encontrar qual que é a diferença. Ou seja, geralmente isso é uma busca full text, uma busca por texto. Você precisa comparar caractere por caractere até encontrar aquilo que você está realmente precisando encontrar, né? Até você bater naquela semelhança. Quando a gente faz uma busca semântica, é como se os dados, né, as informações que a gente tem dispostas pra gente, elas fossem muito mais fáceis de serem encontradas. Imagina que na nossa lista, na nossa receita, ao invés de pegue o couve de Bruxelas, esteja, pegue o ingrediente laranja. É muito mais fácil, você vai olhar, esse aqui é o ingrediente laranja, isso aqui eu já tô com ele na mão, né? Bom, eu tenho um ali que é vermelho, ele parece um pouco com o laranja, né? Ele tá puxado para um laranja, o outro é amarelo, ele tá puxado pro laranja, ou seja, existe similaridade, mas não necessariamente é a mesma coisa. Isso é busca semântica. Quando você consegue transformar um dado, por exemplo, um texto, em algo que seja muito mais fácil você bater o olho e perceber a semelhança. Isso mais ou menos o que as APIs de embeddings fazem, né? Elas convertem texto em um formato vetorial, em um formato de vetor, com uma representação numérica que equivale à semântica daquele texto. Isso a gente faz em dois momentos, ou seja, num primeiro momento eu vou pegar todo o conteúdo da minha documentação e vou alimentar um banco de dados com a semântica de cada parte daquele documento, e na hora que o usuário faz a pergunta, eu converto a pergunta desse usuário também numa representação semântica. Depois disso, eu pego o meu banco de dados que já tinha feito previamente essa conversão semântica, com a semântica da pergunta do usuário e faço uma busca por similaridade. Com isso, eu vou saber exatamente em quais documentos do meu site eu tenho possíveis respostas para a dúvida do usuário. E aí o que eu faço é, eu envio para o GPT ou para o modelo que eu estiver utilizando a pergunta do usuário em texto, junto com os documentos, né, o texto dos documentos que podem possivelmente responder a pergunta do usuário. E aí muitas vezes eu instruo o GPT para falar, olha, use o conteúdo desses documentos e nada mais. Não use qualquer conteúdo, não tente inventar uma resposta. É claro que daria para eu entrar aqui muito mais a fundo e eu quero trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado aqui e mais técnico
técnico sobre esse processo de conversão semântica, bancos de dados em vetores, como que a gente faz todo esse processo de embeddings, quais modelos a gente pode usar para embeddings, porque existem modelos famosos, né, da OpenAI, que é o ADA, por exemplo, mas existem modelos open source que a gente consegue encontrar no Hugging Faces, por exemplo. E se você curte um conteúdo mais técnico, quem sabe a gente desenvolvendo aqui o nosso próprio chatbot integrado ao conteúdo do nosso sistema, bota aqui embaixo nos comentários que eu quero trazer um conteúdo bem completo aqui utilizando uma ferramenta bem legal que se chama LangChain, que é um framework para você construir a sua própria aplicação que responde o seu usuário, né, que integra com a OpenAI, Hugging Faces ou qualquer outra plataforma aí de AI. E vai aqui nos comentários então e deixa aí. Deixa eu ver se esqueci aqui alguma coisa. Na verdade, isso aqui foram algumas perguntas sobre IA. Se você tiver qualquer outra dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, para quem sabe num próximo quadro do PR eu tá aqui respondendo a sua pergunta também, né? Bota a hashtag PR que fica mais fácil também a gente encontrar a sua pergunta. E eu vou ficando por aqui. Foi muito massa trazer o PR, fiquei bem animado e até logo. Tchau.